Reflexão do dia 28 de agosto de 2024, Santo Agostinho, bispo, doutor da Igreja, memória, quarta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, então, é Santo Agostinho, doutor da Igreja, que nasceu também no século IV na África. Ontem nós tivemos a honra de glorificar a Deus pela mãe de Santo Agostinho, né? E hoje pelo filho Agostinho, que nasceu no dia 13 de novembro de 354, em Tagaste, África. Ao doutor da Igreja, rogamos a sabedoria do alto sobre todos aqueles que são líderes religiosos, para que possam assumir, amar e cuidar de cada ovelha que o próprio Jesus nos concedeu. Rogai também pelos agostinianos, a eles de novas vocações. Amém. Minha família é santa. Santo Agostinho, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 6 a 18, a preocupação do apóstolo em alertar a sua comunidade. Olha, ele fala: vivei conforme a tradição que nós vos orientamos, que nós passamos para você. A tradição do moral, a tradição da prática, do temor a Deus. A tradição, então, nos traz essa reserva de moralidade que a igreja, enquanto na prática da religião, que ontem expliquei, religião, que significa religar, então é um duto, é um canal que nos leva a Deus, né? E espiritualidade é o indivíduo, nós, cada um tem a sua espiritualidade. Esta espiritualidade, se não for conduzida, né, pode ser que não nos leve a Cristo. Para isso serve a religião, que tem normas, tem regras, tem doutrinas, tem uma opção de coisas, e entre elas, tradição. É a santa tradição também que norteia a nossa fé, a nossa espiritualidade em direção a Deus. Nós não podemos negar que qualquer seita ou qualquer outra forma de louvor ou prática não tem a espiritualidade. Todas têm. Agora, a espiritualidade sozinha pode ser que não leve a Deus, não nos leve à salvação. Precisamos estar em espiritualidade, mas canalizados, direcionados através da religião para entrar no céu, que é a religião que liga com as suas práticas litúrgicas e a sua tradição. É isso que Paulo está falando. Cuidado para não se perder, cuidado para não ser influenciado pelo mundo. Vamos à leitura. Nós vos ordenamos, irmão. Então ele não está pedindo, ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu estou aqui representando Jesus Cristo e falando para vocês. Isto é uma ordem. Que vós vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós recebemos. Então, se afaste daqueles que se comportam de forma desordenada e contrária à tradição que de nós recebemos. Então, o indivíduo pode ser dotado de grande espiritualidade, mas está fora do duto, está fora daquilo que nos leva a Deus. Então, por isso que ele está falando. Fique na tradição, fique na igreja de Jesus Cristo, fique com a igreja, né? Se tiver de errar, erre com a igreja. Agora, espiritualmente errar sozinho é complicado. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo. Aí, ó, o Santo Magistério, a Santa Tradição, a Santa Palavra, as três colunas que suportam a igreja, né?
que dão à igreja este poder em Jesus Cristo de ser o canal que nos liga a Deus. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade, de ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Que o Senhor da paz, ele próprio vos dê a paz, sempre em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas. É a minha letra. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. É importante também que nesta leitura Paulo alerta a comunidade dos Tessalonicenses que muitos, na proteção da religião, se acomodavam, né? Queriam falar, não preciso trabalhar não preciso praticar o meu trabalho, nada, vou viver da comunidade, vou viver da igreja. Não é assim também não, tá vendo? Ele mesmo dá o exemplo. Ele vai, ele trabalha dia e noite, ele se cansa, para não ser peso nenhum. Então, quem não quer trabalhar também não deve comer. Então, também não deve a igreja ficar acumulando desocupados, né? Pessoas, entre aspas, né? Que querem viver literalmente da igreja. Então, está aqui todo o exemplo do apóstolo, onde igreja, religião, sugere esforço, trabalho, para então sim participar dessa construção do reino de Deus que já começou entre nós desde Jesus Cristo, né? Desde o dia que ele nasceu, o reino de Deus já está no nosso meio e exige construção. Esse reino de Deus está em construção e Deus nos confiou à igreja, a todos nós, a construção do reino do Senhor. No salmo de hoje, Salmo 127, fala: Felizes todos que respeitam o Senhor. Feliz és tu, que se temes o Senhor. Então, ó, felizes é tu. Se, condição. Qual é a condição da felicidade? Se temes ao Senhor, se trilhas em seus caminhos, se do trabalho tuas mãos há de viver, aí sim será feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia da sua vida. Felizes todos que respeitam o Senhor. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus, em seu capítulo 23, de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus, continuando o que nós estamos ouvindo Jesus falar, desde segunda, terça, hoje quarta, ele continua na mesma cena. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas. Então, isso ele está falando uma, duas, três, quatro, cinco vezes, ele está repetindo isso. Ai de vós que estão no controle da religião. Ai de vós, aí também não ficamos só no templo, né? Não ficamos só em nível de religião. Ai de vós, pais, mães, ai de vós, tios, tias, professores, ai de vós, educadores, ai de vós que estão agora fazendo toda a condução, né, dos filhos de Deus e na responsabilidade de orientar esses filhos de Deus. Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. É muito forte essa palavra que o Senhor está falando para nós. Muito forte mesmo, né? Vocês, por fora, parecem até bonitos, belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos
e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos e por dentro dos justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Livra-nos, Senhor, né, desta condição, desta palavra. Né? Não queremos ser comparados aqui como sepulcros caiados. Ao contrário, Senhor, que a justiça do vosso Filho, do vosso Espírito em nós produza ação de justiça, que a misericórdia do vosso Filho Jesus, na ação do Espírito Santo, produza em nós misericórdia. Que o Senhor manifeste-se no nosso meio para que possamos, diante desse Evangelho, mudarmos de atitude. Nós queremos ser pais justos, mães educadoras, cidadãos respeitosos, de temente a Deus, adoradores do Senhor. Depois Jesus continua no Evangelho: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus está falando para uma geração na época que, embora aparentemente tenha algum tipo de arrependimento, mas não, a conduta dessas pessoas, né? O discurso é de arrependimento por ter matado os profetas do Senhor, mas a conduta, a prática de vivência de vida demonstra que esse pessoal não está nem aí para o que aconteceu com os justos de Deus. E agora, trazendo para a atualidade, né? Muitos têm um discurso lindo, mas nem sequer tem nenhum tipo de arrependimento. Tantos cristãos morreram no início do cristianismo, quanta perseguição, homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas consumidas por feras, leões, enquanto todos aplaudiam aquela depravação horrível, aquela forma horrível de violência. Quantos e quantos aplaudiam enquanto, para iluminar, né, porque estava chegando a tardinha, as feras ali engolindo, mas precisavam de ter mais luz para iluminar ali aquele palco de horrores e botavam fogo em corpos humanos, vivos ainda, untado em óleo e incendia fogo, e as tochas humanas ali ao redor daquele estádio iluminava para que a população pudesse ver ainda o próximo leão devorar, separar a cabeça da pessoa, comer pé, perna, criança. Absurdo, absurdo, absurdo. E como que nós passamos pelos sangues desses justos? Agora, em plena século XXI, 2024, por uma tendência filosófica modernistas, queremos humilhar o sangue desses justos, falando que não, agora o sexto mandamento não vale mais nada, não. Não, agora castidade para quê? Agora o sexo é liberado, agora é de qualquer forma. Não, não precisa mais não. Então, tanto sangue derramado. Recentemente, na Revolução Francesa, 42 mil padres e freiras foram mortos, decapitados, enforcados, porque eram justos, proclamavam a moralidade numa época onde, diante de uma revolução de comportamento, proclamava-se a liberdade, né? Então, toda a religião na época na França, durante a Revolução Francesa, ela era negada e combatida, a igreja perseguida, 42 mil corpos de santos
sangue derramado dos justos. Então, falei dos justos e santos do primeiro século, agora do século XVII para o século XVIII. Quantos e quantos ainda no século presente, né, são perseguidos na região da África, na Ásia, têm seus corpos queimados, pisados, e nós, sepulcro caiado, nós não damos valor aos mártires da igreja e queremos achar que somos maior do que a tradição da Santa Igreja, do que a moralidade que a igreja nos prega. Ah, isso está fora de contexto. Está nada. Ah, tem que ser atualizado, não tem que atualizar nada, não. Nós temos que viver as leis que Deus nos confiou. É esta a função da religião, é esta a função da igreja, né? Para alimentar a nossa espiritualidade para o nosso retorno em Deus. Que o Senhor, então, diante desse evangelho, possa nos trazer essa consciência, Senhor, né? Não queremos ser sepulcro caiados, que o Salmo 127 nos torne felizes, porque na medida que respeitamos a lei do Senhor, no temor do Senhor, encontramos a felicidade. Na primeira leitura, nos lembramos que a santa tradição faz parte dessa nossa base diante da nossa fé, e que Santo Agostinho, doutor da Igreja, em seu exemplo de vida e conversão, nos faça ser convencido da graça do Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. A Reflexão do Dia é um programa diário e faz parte do nosso projeto Ai de mim, se não evangelizar. O nosso objetivo é estudar a palavra que compõe a liturgia do dia. Multiplique em suas redes sociais este ensino, esta palavra, para que mais corações aceitem o nosso Senhor Jesus como Salvador. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.